Vamos lá, eu quero falar sobre a encarnação do Verbo, né? Eu quero focar aqui sobre a corporeidade de Cristo. Quero começar, né, dizendo que Jesus, ele é a única pessoa da Trindade que possui uma natureza teantrópica, ou seja, Jesus, ele é o único ser no universo que possui duas naturezas. Ele possui a natureza humana e a natureza divina. É importante lembrar que não são duas pessoas, são duas naturezas dentro de uma mesma pessoa. E essas naturezas, elas não se misturam e não se separam. A gente chama isso na teologia de união hipostática. A palavra hipostase vem do grego e significa substância ou pessoa, ou seja, a união hipostática é uma forma de explicar como Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Então, será que é possível Deus se tornar homem sem deixar de ser Deus? Nós vamos ver nessa lição ou nesse vídeo que sim, é possível Deus se tornar homem sem deixar de ser Deus. E, aliás, isso já aconteceu há pouco mais de 2000 anos atrás, quando Jesus nasceu através da Virgem Maria. João vai dizer no capítulo 1, versículo 14 do seu evangelho que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Negar a encarnação de Cristo é você negar a história da redenção. Então nós iremos ver aqui algumas heresias que surgiram nos primeiros séculos da igreja que negavam a encarnação de Jesus, ou a encarnação do Verbo, ou a encarnação do próprio Deus. Primeiro você tinha a seita chamada de gnosticismo, né? Era uma heresia que surgiu ali no final do primeiro século. A palavra gnosticismo vem da palavra gnose, que do grego significa conhecimento. Então eles acreditavam que os escolhidos, né, eles recebiam um tipo de gnose, ou seja, um conhecimento específico, né, para se libertar desse mundo material, que era um mundo mau e corrompido, criado por um deus menor chamado Demiurgo. Então eles criam que toda a matéria era má e corrompida. Logo, se a matéria é má e corrompida, e Deus é um ser puro e santo, se Deus se encarna, logo ele não é Deus, porque Deus é puro e santo. Então, se a matéria é corrompida e Deus se encarnou, logo Deus é puro, logo Deus, perdão, é impuro e é corrompido. Então, eles negavam a divindade de Cristo por causa disso. Mas aí você tinha uma vertente dentro do gnosticismo que negava também a humanidade ou a encarnação, que eram os chamados docetistas, que era uma das 70 vertentes que você tinha dentro aí do gnosticismo. A palavra docetismo vem do termo grego dokel, que significa ter aparência ou parecer. Então, os docetas, eles negavam que Jesus tivesse tido um corpo humano físico, porque eles acreditavam que Deus ele não tinha encarnado, né? Justamente pelo fato da matéria ser corrompida. Então, eles acreditavam que, na verdade, quando Jesus estava ali com os discípulos, era uma aparência, era como se fosse uma ilusão, né? Por isso esse nome, né? Aparência, docetismo, né? Ou doquel, aparência de ser, mas não era, era meio que como se fosse um fantasma mesmo. E você tinha também os deístas, tá? Os deístas, eles acreditavam num Deus transcendental, em um Deus que criou, né, todas as coisas, mas era um Deus que ele não se relacionava com, com a sua criação diretamente, mas eles criam que esse Deus ele se comunicava através de mediadores ou através de emanações. Então, eles acreditavam que Jesus era só uma dessas emanações de Deus, como se fosse um avatar, onde Deus se apoderou do corpo de Jesus no momento do batismo, quando ele foi batizado por João Batista e o Espírito desceu sobre ele. Então eles acreditavam que naquele momento Deus
se apoderou do corpo do homem Jesus. Então, eles não criam que Jesus já nasceu sendo Deus, tá? Mas eles acreditam que Jesus era meio que uma emanação e foi controlada por Deus após o batismo. Então, o contexto era esse, né? Você tinha os cristãos ali do primeiro século que não tinham uma teologia já formada igual nós temos hoje, né? Uma ortodoxia já estabelecida. Eles tinham, é lógico, os escritos dos apóstolos que circulavam na igreja, mas era uma coisa bem difícil, assim, não era fácil, igual hoje a gente tem Bíblia no celular e tudo mais. Naquela época era bem difícil você ter acesso às escrituras, né? Então, surgia muita dúvida na mente dos cristãos do primeiro século a respeito de tentar entender de fato a natureza de Jesus. Será que ele era Deus e homem? Será que ele era homem? Como que funciona isso? Então eles, sei lá, no almoço, em vez deles, igual hoje a gente fala aí de futebol, de Palmeiras, Corinthians, não. No almoço, no jantar, eles estavam discutindo teologia a respeito da natureza de Jesus. Será que ele era Deus? Será que ele era homem? E a maioria dessas alternativas, que a princípio eram consideradas alternativas até serem declaradas de fato heresia pelos concílios, eram formas de tentar explicar como funciona essa questão de Jesus ser Deus e homem ao mesmo tempo. Então, a princípio, essas heresias, elas surgiram até que com uma boa intenção, para tentar explicar de fato a natureza de Cristo, só que foram consideradas heresias nos concílios quando a igreja de fato entendeu que essas interpretações a respeito de Cristo negavam a verdade manifestada pelo próprio Cristo durante seu ministério na terra e também pelo testemunho dos seus apóstolos, tá? Então, o resumo ali do ensino dos docetistas era: eles negavam o nascimento virginal de Cristo, negavam a corporeidade de Cristo e negavam também a morte de Cristo. Então, eles não acreditavam que Jesus havia morrido de fato, né? Você tinha ali os principais heresiarcas do docetismo, eles todos tinham uma visão docética de Cristo, ou seja, eles não acreditavam de fato que Cristo havia encarnado, né, que Deus havia encarnado, que Deus havia morrido na cruz e tudo mais. Então, eles bebiam muito também do zarotrismo, do platonismo e faziam também uso da cabala, tá? Eles também faziam uso da cabala, então era uma mistura de muitas ideias e fábulas que surgiu aí, que deu origem, na verdade, a essa heresia. Você tinha, por exemplo, o Cerinto, na interpretação de Cerinto, o Espírito de Cristo veio a Jesus no momento do seu batismo, né, guiando ele durante todo o seu ministério, mas na hora da cruz o Espírito o abandonou, né? Momentos antes da crucificação. Então, quem morreu ali na cruz não foi o Deus encarnado, foi só o homem Jesus. Você tinha também o Sartunino, que ele pregava que a matéria era impura e que o mundo tinha sido criado por 7 anjos rebeldes, conhecidos como arcondes planetários, cujo líder se autodenominava Deus dos judeus em imitação ao Deus verdadeiro, o Pai de todos. No entanto, embora tirânicos, esses anjos não eram a principal figura satânica, mas entidades neutras. Você tinha também Marcião, que ele afirmava que se referia. Você tinha outras heresias que negavam também aí a corporeidade de Cristo, que era o arianismo, o monofisismo, o marcionismo, o apolinarismo, o nestorianismo, enfim, diversas outras, tá? Mas o que vale aqui para nós é as escrituras, né? Então, qual é a afirmação apostólica? Os 3 primeiros evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como os evangelhos sinóticos, eles retratam muito bem Jesus como homem, né? Mateus capítulo 2, verso 1, escreve sobre o nascimento virginal de Cristo. Lucas escreve sobre o nascimento de Jesus também, em Lucas capítulo 2, verso 1 a 7, que é um fato histórico. João, né, o evangelho singular ou o evangelho universal, foi escrito por João já com o objetivo de combater essa heresia, né, o docetismo e o gnosticismo. Por isso a ênfase de João em demonstrar esse verbo pré-existente e também esse verbo encarnado, né? A gente dá muita ênfase
no que João mostra de Jesus como Deus, mas João ele sempre faz questão de mostrar Jesus também como homem. Então você ano de Jesus. Por exemplo, em João capítulo 4, ele diz que quando Jesus se encontra com uma mulher samaritana, Jesus está cansado, Jesus tem sede, pede água para a mulher. Então, você vê esse contraste que João também lhe apresenta Jesus como Deus e como um homem ao mesmo tempo. Então, por exemplo, em João capítulo 1, verso 14, ele diz: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai." 1 João capítulo 1, verso 1, ele diz: "O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida." Então perceba a ênfase que João dá nessa questão da humanidade de Cristo. Ele fala assim, ó, a gente viu com nossos próprios olhos, nós contemplamos com as nossas próprias mãos, nós apalpamos ele, né? Então, João ele deixa claro essa questão do corpo físico de Jesus. Em 1 João 4, do 1 ao 3, ele diz: "Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo." Esse texto aqui, por muitos anos, até hoje em dia, tem pessoas que acham que esse texto aqui é meio que um manual de exorcismo, né, para expulsar demônios, ou seja, você vai orar para o demônio e se o demônio não confessar que Jesus veio em carne, então ali é o espírito maligno. Não tem nada a ver. Nesse texto, João ele está combatendo justamente o docetismo, né, que era a heresia que negava a humanidade de Cristo. Então, João está falando assim, ó, todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne não é de Deus. Agora, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Esse espírito aqui que João está falando não é um espírito maligno ou o Espírito Santo, é o espírito do homem. Por isso que ele fala que muitos falsos profetas têm saído muito afora. Aí ele fala, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Aí Espírito de Deus com E maiúsculo. Espírito, aí ele fala, todo espírito com E minúsculo que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Então aqui João ele está combatendo diretamente o docetismo. Então, saindo de João, indo para Paulo, você vai em segunda carta de Paulo, você vai para Filipenses, capítulo 2, verso 5, ele diz, né, a partir do verso 5, Paulo diz, tendo entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, irmãos, o fato da encarnação de Cristo, ele é bem estruturado, é uma doutrina muito bem estruturada dentro da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, e é impossível você dizer que, de fato, Cristo ou Deus Todo-Poderoso não encarnou, tá? Nós temos algumas referências de Jesus extra-bíblicas, né, fora da Bíblia. Você tem, por exemplo, Tácito, que foi um historiador romano, muito importante ali do século I, ele deixou registrado que é provavelmente a referência mais importante sobre Jesus fora do Novo Testamento, né? No ano 115 depois de Cristo, ele afirma explicitamente que Nero perseguiu os cristãos e fez deles bodes expiatórios para desviar a suspeita de ter sido ele o culpado pelo incêndio que devastou Roma no ano 64 depois de Cristo. Então, Tácito ele escreve o seguinte, né? Abre aspas. Para acabar com os rumores, Nero acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, mas reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente
não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de Roma. Então essa aqui é a declaração de Tácito a respeito de Jesus, né, e também dos cristãos. Você tem Suetônio, Flávio Joséfo, enfim, você tem Plínio o Jovem, Samosata, você tem diversos autores, historiadores fora da Bíblia que testemunharam aí a respeito do corpo físico, que testemunharam a respeito aí do personagem histórico chamado Jesus, tá? Então, de fato, Cristo encarnou, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai.